Bem-vindo à aula do curso de MuleSoft do Zero ao Developer. A aula de hoje ela está dividida em duas etapas. Na primeira etapa, nós vamos trazer uma contextualização dos desafios que as empresas passam quando o assunto é integração de sistemas. Vamos falar da integração do tipo ponto a ponto e vamos apresentar o que é e os benefícios da integração do tipo API-led. Na segunda parte, nós vamos falar do ciclo de vida de desenvolvimento de APIs e como a MuleSoft, através das suas ferramentas, apoia cada fase do ciclo de vida de desenvolvimento. Para começarmos, a primeira coisa que precisamos ter em mente é o que significa uma API, que do inglês é Application Programming Interface, que nada mais é do que uma interface de programação de aplicação. O que seria isso? API é um conjunto de normas que possibilita a comunicação entre sistemas através de padrões e protocolos. Vamos a um exemplo. Imagina que você, falante nativo de português, vá conversar com um americano, falante nativo de inglês. Esta comunicação ela não vai ser fluida, ela não vai ser possível, porque os protocolos ou os padrões de comunicação são diferentes e não existe ninguém ali no meio para fazer a tradução desta comunicação. Já você, falante nativo de português, conversando com outro brasileiro, ou pelo menos com outro falante nativo de português, vai ter uma comunicação muito melhor, muito mais apropriada, com muito mais eficiência e eficácia, porque os protocolos utilizados são os mesmos. Então, a área de integração ela é justamente para proporcionar protocolos e ferramentas que possibilitem a comunicação de sistemas que falam línguas diferentes, através da utilização de APIs. As APIs elas tomaram uma relevância muito grande à medida que o mercado foi se desenvolvendo. Antigamente, não se tinha muita comunicação entre sistemas, ou quando existia comunicação, muitas vezes elas não eram online. Ao final do dia se gerava um arquivo, que esse arquivo era transmitido a outro sistema e assim por diante. Hoje em dia existe uma necessidade muito grande que a comunicação, que o tráfego de dados entre os diversos sistemas seja muitas vezes em tempo real. E com isso foi necessário avançar nos conceitos de API e de integração de sistemas. Um dos tipos de integração que existem e é muito comum de se ver nas empresas hoje em dia é a integração do tipo ponto a ponto. A integração ponto a ponto nada mais é do que o desenvolvimento de um projeto de comunicação a partir do zero, onde esse projeto vai se comunicar com um grupo de sistemas. O grande problema é que a reutilização neste tipo de metodologia, porque a integração do tipo ponto a ponto é uma metodologia de desenvolvimento de integração, é que falta reusabilidade, porque em um outro projeto muitas vezes você vai fazer as mesmas coisas partindo do zero. Então você deixa de ter reusabilidade. Quando as integrações elas começam a ganhar volume, acaba se tornando muito difícil de dar manutenção. E isso se torna um grande desafio para as empresas. Então você pode pensar que, olha, se eu acabo tendo um volume de trabalho grande, é só aumentar a quantidade do time para dar vazão às demandas. Mas não é assim. Aumentar o tamanho de um time nem sempre vai trazer a produtividade necessária para acompanhar as necessidades de mercado. Então, por isso, existe a necessidade de uma nova abordagem para a criação de APIs, uma vez que a integração do tipo ponto a ponto apresenta diversos desafios. Desta maneira surgiu a integração do tipo API-led, ou seja, uma integração guiada a APIs, a comunicação entre APIs. E, tal qual a integração ponto a ponto, a integração API-led é uma metodologia, é uma forma de se desenvolver pensando em APIs, que foca em reusabilidade e em ter cada API com um propósito específico. Desta forma, nós temos 3 grupos de API
na metodologia AppLed que executam funções, papéis específicos. Nós temos a camada de sistemas, que vai desbloquear dados que são providos por sistemas legados e outros sistemas. Nós temos a camada de processo, que é responsável pela composição dessas APIs e pela adição de lógica de negócio. E temos a camada de experiência, que é a camada que é consumida por sistemas externos, por exemplo, um aplicativo mobile ou um sistema web. Então, tendo entendido o que é uma integração do tipo AppLed, vamos a um exemplo. Neste slide, nós temos uma integração do tipo AppLed, onde cada API ela está organizada em 3 camadas, que são a camada de sistemas, que é a camada inferior, temos a camada de processo, que é a camada intermediária, como dissemos, que é a camada onde nós fazemos a composição de APIs ou adicionamos lógica de negócio, e temos a camada de experiência, que é a camada consumida pelos sistemas externos que estão sendo desenvolvidos, como, por exemplo, um aplicativo mobile ou um sistema web. Já nota-se que é muito melhor organizado um conjunto de APIs para resolver um problema de negócio desenvolvido com a metodologia AppLed do que aquele emaranhado de conexões que nós vimos na integração do tipo ponto a ponto. Assim, nós encerramos a primeira parte desta aula e na próxima aula nós vamos falar então do ciclo de vida de desenvolvimento de APIs e como as ferramentas que a MuleSoft proporcionam apoiam cada fase desse ciclo de desenvolvimento. Muito obrigado e eu te vejo na próxima aula.